E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, novamente aqui na emissora da Fraternidade, nós voltamos para continuar o nosso estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, continuando a estudar o capítulo 26, Novas Perspectivas. No programa passado, nós conversamos sobre esse encontro do André Luiz com o ministro Genésio. A gente comentou que o próprio Rafael, que é o acompanhante dele, nesse novo dia de trabalho, nesse primeiro dia de trabalho, nesse primeiro dia de estágio, que até o Rafael ficou meio espantado, porque o doutor André Luiz estava calado. Ele não perguntava muita coisa, e a fama do doutor André Luiz na colônia já devia ter corrido aí, todo mundo já sabia quem ele era, que tipo de médico ele fora na Terra. Então o Rafael estranhou esse comportamento dele e o próprio André Luiz narra isso, dizendo que ele começou a observar mais do que falar. Ele chegou ao Ministério da Regeneração, que é como se fosse um pronto-socorro em Nosso Lar. É o ministério que recebe os mais desequilibrados do umbral. A gente vai ver aqui nos estudos que é o ministério que está mais ligado às vibrações da Terra. E ele fica realmente muito perto dos espíritos muito desequilibrados, e é lá que eles são albergados. E o ministro Genésio é um dos 12 ministros desse ministério. Lembrando que cada ministério em Nosso Lar tem 12 ministros. E a gente comentou também no programa passado que o ministro tinha a aparência de um velhinho simpático. A gente conversou que os espíritos podem tomar a aparência que melhor lhes convém. Podem até tomar a aparência de animais para assustar, só que os espíritos superiores não fazem isso. Nós conversamos, demos alguns exemplos, porque esse ministro ele poderia tomar outra aparência se quisesse, mas ele prefere a de um velhinho simpático. E é ele que vai receber o André Luiz. Então hoje nós vamos começar a ler a partir do parágrafo 6. Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, uma singular energia. Essa singular energia é emanada dele. Essa questão de singular energia é patrimônio que o espírito adquire. Nós vemos isso no programa passado. Nós estávamos comentando sobre as crianças, muitas que estão aí, vez por outra nós encontramos uma, que ao chegar perto de nós transmite uma coisa tão boa, uma educação, uma energia boa. Isso aí é o patrimônio do espírito. Quem chegasse perto do Chico, aqueles que conseguiram, que tiveram essa oportunidade, que tiveram essa bênção e essa necessidade acima de tudo, tiveram essa sensação de chegar perto dele. Muitos ficavam sem voz, muitos ficavam sem saber o que falar, só chorava, porque é a energia que o espírito já passa, é o patrimônio que ele já adquiriu através das existências na caminhada do bem. Então emana isso, emana amor. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi.
tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Viu como é que a fama dele já correu? Ele já sabia que ia receber o doutor André Luiz, não é? O ministro já, né, para servi-lo. O André Luiz já respondeu para servi-lo. Já deve ter estranhado. Dona Laura já fez, né? Já me passou o seu relatório completo, já para ele não, né? Como fez bem a passagem pelo umbral, hein? Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Então, ele apresentou o André Luiz ao ministro. O ministro já disse para o André Luiz que Dona Laura já havia informado da visita dele ao Ministério de Regeneração, e o Rafael precisou se ausentar e deu um abraço, né, em André Luiz. Nós vemos aqui também um detalhe que ele coloca que era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Ele não ficou para conversar, ele tinha um compromisso. Então a colônia, nosso lar, é uma colônia de trabalho e de reforma, de trabalho para a reforma íntima daqueles que estão lá. Então, o serviço lá é uma necessidade. É necessidade para o espírito, para que ele, através do serviço, do trabalho do bem, comece a pensar diferente nos valores da vida. Então, nós vemos nesses detalhes aqui que ele não ficou para conversar, para bater papo com o ministro. Ele já foi para o setor dele de trabalho, esperado com urgência. E vai ser esperado com urgência a todo momento, porque lá tem o que fazer realmente. Porque mais são esses detalhes que vão nos tirando da ideia, e muitas vezes aqueles que nos acompanham, os espíritos nos acompanham, porque toda vez que nós lemos alguma coisa, que nós raciocinamos alguma coisa, abrimos um livro, tem espíritos nos acompanhando. Então nós vamos tirar de ideia aquele céu beatífico, aquele céu que não fazíamos nada e comíamos uva e ouvimos harpa e esperando, né, o céu, ou então esperando o juízo final, alguma coisa assim. Não, é o trabalho sempre, né? Isso. E aí, no parágrafo 12, André Luiz continua. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito. Olha, mais um para falar do André Luiz. Falou-me a seu respeito com interesse. Com interesse. Gostei, com interesse. Né? Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações, que na sua maior parte redundam em estágio de serviço. Aqui a gente pode, o mesmo conselho que o Genésio está dando para o André Luiz, a Dona Laura também deu. Uhum. Falou para ele que, apesar dele ser médico, apesar da oportunidade dele ir visita a alguns dos ministérios, que ele não ficasse preocupado que tinha que visitar outros ministérios, que aparecesse o serviço, que ele atacasse, botasse mãos à obra. O Genésio está falando para ele a mesma coisa. Olha, vem muita gente aqui observar, não é? Que vem lá do seu ministério, que é o Ministério do Auxílio, mas a maior parte já fica trabalhando aqui mesmo, já está dando uma dica para ele: meu filho, o teu lugar é aqui. Tá, né? Para bom entendedor, e eu acho que o André Luiz, ele conseguiu entender esses recados subliminares, porque ele tem que começar do zero, porque o ideal na realidade é que todos começássemos em qualquer serviço pelos trabalhos mais básicos, para você poder compreender tudo. O ideal de vamos supor assim, de um gerente de uma indústria é que ele tenha vindo lá da limpeza. Com certeza, ele que foi galgando aos poucos os cargos, quando ele chegar lá em cima, ele vai saber mandar, né, nos outros setores mais inferiores, porque ele vivenciou. Com certeza. Então, tem pessoas que começam realmente lá de baixo, e seria o ideal para aquele que ainda não conhece,
para aquele que ainda não tem conhecimentos sérios e profundos da atividade. O meu pai é um exemplo disso. O meu pai começou servindo café em um banco e terminou como gerente. Ele se esforçou, ele trabalhou como boy, que era uma profissão que tinha à época, boy servindo cafezinho, indo na rua levar papel. Mas ele se esforçou, estudou e foi galgando depois ele foi contador, depois ele foi chefe de administrativo, foi caixa, passou por tudo, né? Dentro do banco ele passou por tudo, até chegar, no caso dele, o patamar de gerente. Mas ele era, não é para ser meu pai não, mas ele era um excelente trabalhador. Todas as agências queriam ele, porque como ele passou por todos os serviços, ele como gerente, ele sabia como lidar com aqueles que estavam começando, ele sabia da dificuldade de cada setor. Então o André Luiz, ele para ser médico em nosso lar, ele ainda não tem condições, então ele vai ter que começar como auxiliar de enfermagem. Isso que a Teresa está colocando, tudo, o que os Espíritos nos dizem? Que tudo é necessário porque tudo é aprendizado. Como nós lemos em programas anteriores, repetindo, na questão de número 898 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se há necessidade de que nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e necessidades materiais, já que a questão nossa real é a moral. O que os Espíritos respondem? Eles respondem que sem dúvida, porque o Espírito, lá no final da resposta, ele diz assim: porque o Espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque cumprindo que o progresso se efetua em todos os sentidos. Jesus não é o construtor da Terra? Não é? Como é que você constrói um planeta com as suas camadas gasosas, nos seus percentuais corretos, a sua estratosfera, a sua biosfera e etc., todas as suas camadas, a distância dos satélites, a distância até o Sol, tudo isso é conhecimento científico que ele adquiriu com o passar dos séculos e séculos que ele viveu. Milhares de no séculos. entanto, quando encarna, ele vai ser o quê? Carpinteiro. Não é? Ele sabia fazer muito bem, com certeza, carpintaria. Então, sabe tudo. O Espírito, e nossa meta é essa. Nossa meta é Jesus. Então, essa questão do aprendizado aqui, que o André Luiz está exercendo, ele está exercendo a humildade e está exercendo para ele mesmo a realidade da necessidade do aprendizado e do convívio com aqueles e do convívio com aqueles mais necessitados, porque ele vai trabalhar no Ministério da Regeneração, ligado diretamente às zonas inferiores. É o que mais a gente vai receber necessitados. Quando a Teresa falou do seu Paulo, meu sogro, ela disse que ele conviveu, até chegar a gerente, ele conviveu com todos os funcionários. Quando ele foi gerente, ele sabia conversar com o funcionário mais humilde, porque ele sabia o que ele fez aquilo. Ele sabia como é que tinha que fazer. Não é? É essa a experiência. Por isso que Jesus se intitulou Mestre, eu sou. É o título que ele aceitou. Bom ele não aceitou não, de bom. Porque disse que bom é Deus. Mas de mestre ele aceitou sim. Esse qualificativo de mestre. Porque mestre ele é, porque ele sabe. Compreendi, parágrafo 14, compreendi a sutil alusão e obtemperei. Quer dizer, ele viu que ele está dando dica para ele, né? Você chega aqui, não fica só olhando de curiosidade, não. Apareceu a oportunidade, serviço. Porque tem gente que chega lá e não vai, né, Teresa? Que ele fala assim, na sua maior parte redundam em estágio. Porque se é na sua maior parte, não é em tudo, porque tem gente que chega lá e não vai trabalhar. Tem desiste. Alguns que desistem, sim. Não é? Este o meu maior desejo, tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Então ele está convicto de que o tempo da curiosidade passou. Ele já sabe tudo que mais ou menos acontece em nosso lar, o objetivo da colônia, ele já sabe,
que é preparar a maioria dos habitantes para um novo retorno à crosta terrestre, e aquele que estudar e trabalhar mais, a gente já viu que tem uma infância facilitada na próxima encarnação. Sabedor disso, ele vai se esforçar para aprender cada vez mais. E ele novamente fala na questão da oração, porque ele diz: tenho mesmo suplicado às forças divinas, me ajudem. Isso. Novamente a questão da oração. Você viu o esforço dele. Ele está vivendo em clima de oração. É exatamente o esforço dele em se melhorar, se mudar. Ele está reconhecendo o que é o certo e está caminhando para isso. Não é? É um ensinamento para todos nós. Então, essa questão da súplica, da oração. Isso, e que é totalmente mental, porque ele não, com certeza ele não está repetindo palavra, abrindo a boca para rezar. Ele já compreendeu que a prece, pode ser mental, mas ela tem que ter sentimento. E isso ele já aprendeu, já fez esse aprendizado. Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente se alonga muito na nossa prece. A gente tem que vigiar muito isso, porque prece não é conferência, não é repetir o Evangelho, nem repetir o Livro dos Espíritos. Às vezes eu mesma me pego, falei, não é para fazer repetir tantas palavras assim, e nem para repetir o Evangelho, nem o Livro dos Espíritos, nós que somos espíritas, né? Então, que a gente vigie essa parte, porque use mais o sentimento na oração do que palavras. Esse é o aprendizado que a gente precisa fazer. Que até então são muitas encarnações só repetindo palavras e achando que quanto mais palavras repetíssemos, mais a prece era forte. E os espíritos nos dizem justamente o contrário. A prece é um sentimento e ela deve ser, feita de todo o coração, não importando o número de palavras. Eles dizem que se você quiser ler, leia, mas leia com sentimento, meditando o que está lendo, A oração do Pai Nosso é uma oração que é boa para fazer esse exercício. É uma oração que Jesus nos ensinou, não é a única, mas é a principal. Então, a gente, quando rezar o Pai Nosso, a maioria das pessoas sabem ele decorado. Que a gente medite na palavra, em cada frase daquela que a gente está repetindo. A Meimei, que ela tem um livro chamado Pai Nosso, se eu não me engano é a Meimei. A gente trabalha com ele até lá na evangelização com as crianças. Ela tem um capítulo para cada frase do Pai Nosso, para a gente meditar a importância que tem essa oração. Jesus, no seu poder de síntese, ele coloca em algumas frases... Meimei, isso mesmo. É Meimei, não é o Pai Nosso? Pai Nosso Nosso que estás nos céus. Tá e aí, cada capítulo, ela analisa uma frase. Isso, é muito interessante. Santificado seja o vosso nome até o final. Então, que a gente também faça isso, vá meditando o que Jesus quis dizer com cada palavra. Então, não é só repetir. Agora, ele está dizendo, ele está pedindo súplica, então, suplicando. E aí, no Livro dos Espíritos, a pergunta de número 663 é muito interessante. Quando Kardec pergunta se podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso. Isso é muito interessante. A gente abrangia um pouco mais o raciocínio na questão da prece. O André Luiz está entrando num trabalho novo na vida dele, uma coisa nova, ele está querendo, ele está suplicando oração. Isso é uma coisa. Agora, e quando nós fizemos oração, ele está fazendo oração para ele mesmo, para fortalecer a ele. E quando nós pedimos uma oração, é para nos fortalecer e os problemas vão sair da nossa vida com oração. Aí os espíritos respondem a Kardec: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos destes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então a oração,
como o André Luiz está pedindo aqui, força para ele, a oração, também na nossa vida cotidiana, ela não vai nos tirar os problemas, não é isso. Porque as provas que nós temos que passar, nós vamos passar, as que tivemos que passar. Aí ele diz o seguinte, que a oração, ele explica que angaria para nós, traz para junto de nós os bons espíritos. Porque o que a oração faz? Como a Teresa falou, que não é repetir palavras, não é a extensão das palavras. Porque senão o mudo estava enrolado, coitado. Quem não fala, como é que faz? Né? É pelo pensamento, é o que sai de nós, a emanação, as ondas do bem que saem de nós, elas se conjugam com a dos bons espíritos. Isso é natural, isso é real. E aí eles conseguem nos ajudar, porque o problema é eles conseguirem nos ajudar. O que atrapalha a ajuda dos bons espíritos somos nós, é o nosso comportamento. E também não adianta a gente não mudar o comportamento e só orar. Isso não resolve, porque mais a gente na resposta, os espíritos dizem a Kardec, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, nessa questão do ajudar a ti mesmo, a que nós nos ajudarmos? É mudarmos o nosso comportamento para que de nós saiam emanações, fluidos, ondas, que se casem com aquela dos bons espíritos. Aí sim eles conseguem nos ajudar, não tirando de nós a prova que tenhamos que passar, não é? Tem uma musiquinha, Marco, gosta que eu cante. Vou cantar. Eu que não posso cantar, porque senão é bom que só fica os bons espíritos aqui na rádio. Não, ele não gosta não. Ele diz que é providencial, porque quando eu canto, os obsessores vão embora. Aí, então, tem uma musiquinha da evangelização que resume isso que os espíritos disseram a Kardec. É assim, a prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo confiante na esperança, hei de conseguir uma boa solução. Então, ela não vai resolver o problema nosso, mas ela vai nos ajudar a encontrar a solução, né? Como os espíritos disseram a Kardec, os espíritos bons vão se acercar de nós, nos dando força, coragem, bom ânimo para continuar. Então, a prece é essa luzinha que a gente deve acender, não é? Na nossa caminhada, porque podemos orar pelos outros e por nós também. Então, o André Luiz, ele resolveu acender essa luzinha nessa nova etapa dele, nessa nova caminhada no mundo espiritual. Que a gente não se esqueça desse benefício, desse ensinamento de Jesus, porque várias vezes Jesus se afastava para orar. É a nossa comunicação, né? Direta, a nossa linha direta com ele, né? O livro Entre a Terra e o Céu, ditado também por André Luiz, ele começa a história, uma história sensacional, tanto ensinamento que tem aquele livro, Entre a Terra e o Céu. Também psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele começa a história com uma oração de uma jovem que ora pela mãezinha que está desencarnada, para ajudar a madrasta. E aí começa a oração, só que a oração não chega na mãezinha porque ela está muito revoltada no plano espiritual. A oração, mas não se perde, apesar de não chegar na mãe, porque né, ela é refratada, por isso que a oração é refratada, ela vai bater lá no nosso lar, nos guias que, olha, chegou aqui uma oração da Evelina, né? Evelina, e chegou a oração dela. Agora, mais um detalhe da oração, Teresa, e está acabando o nosso tempo. Então, é melhor deixar esse detalhe para o próximo programa. A questão, vamos ler no próximo programa, a questão de orarmos pelos aqueles que já desencarnaram. É um assunto que a gente realmente precisa se compenetrar dele e entender melhor a importância da prece na nossa vida. Bom, o tempo urge, estamos chegando ao final do programa e temos de agradecer mais uma vez pela oportunidade que os bons espíritos nos deram de estarmos aqui, a fim de podermos conversar um pouco sobre a vida no mundo espiritual.
Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Deus abençoe vossos lares, vossas vidas. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.